Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, será que é possível você tirar filhotes bonitos criando canários pé duro ou sem raça definida? Ou você é obrigado ou obrigada a criar canários de raça para poder tirar os filhotes mais bonitos aí? Vamos conversar sobre esse assunto? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Dá o seu like aí, clica aí em curtir. Se ainda não me segue lá no Instagram, @Canário Qualitá. Tenho postado muita coisa legal lá, acredito que você vai gostar. Seguinte, primeiro a gente precisa entender o que é um canário de raça e o que é um canário SRD, ou sem raça definida, ou um pé duro, igual aqui em Minas Gerais a gente fala o canário pé duro. O canário de raça, existe um protocolo, existe uma determinação que faz com que, para você alcançar um objetivo dentro da criação daquele pássaro específico, você precisa seguir algumas normas. Que normas são essas, Carlos Alexandre? Vamos pensar no canário vermelho mosaico, que é o canário que eu mais gosto de criar. O canário vermelho mosaico, é um canário de contraste. Ele tem partes vermelhas e partes brancas. As zonas de eleição são coloridas de vermelho, recebem o lipocromo vermelho. Já o restante da plumagem recebe a coloração branca, ou seja, a ausência de cor, a ausência de lipocromo ou de melanina. Tem vídeos aqui no canal que eu explico isso de maneira mais detalhada. Mas vamos lá. No caso do vermelho mosaico, conta muito você ter um lipocromo muito forte, ou seja, um vermelho muito forte. A máscara bem definida, bem delimitada, as zonas de eleição muito bem definidas e delimitadas. Então, assim, existe um padrão, existe algo que você precisa alcançar. No canário pé duro ou no canário sem raça definida, não existe essa determinação. Ou seja, você é livre para fazer os acasalamentos do jeito que você quiser, ok? Se, por exemplo, no caso do vermelho mosaico, eu não posso simplesmente pegar, se eu quero criar canários vermelhos mosaico, se eu quero seguir no padrão dessa cor, eu não posso pegar um canário cobre e cruzar ele com uma canária vermelho mosaico, pensando assim que eu vou tirar bons canários vermelhos mosaico. Não, por quê? Porque eu vou distanciar do padrão do canário vermelho mosaico. Já no caso do canário sem raça definida ou pé duro, se você tem essa liberdade de cruzar ali um cobrezinho com uma canária vermelho mosaico, você vai tirar filhotes que podem se enquadrar ali nesse sem raça definida ou no pé duro, ok? Então você pegou dois, porque o pé duro, se a gente for pensar nos cachorros, ele seria mais ou menos ali um vira-lata, né? Porque se você pegou um poodle e cruzar ele com um pincher, você vai nascer ali um cão que não tem uma raça definida. Não existe um padrão para esse filhote que nasceu. No canário sem raça definida, no pé duro, é a mesma coisa. Mas o seguinte, no canário de raça, para eu tirar um filhote bonito, eu preciso me aproximar o máximo possível do padrão. Então eu preciso ter um canário vermelho mosaico muito bom, uma canária vermelha mosaica muito boa, para que eu consiga fazer com que os filhotes sejam muito bons, ok? O mais próximo possível do padrão. Lá no canário sem raça definida, e para a gente entender isso, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a criar, eu comecei com grande parte, quase 100% dos criadores de canário de raça começaram com o pé duro, com o canário sem raça definida. Lá atrás, quando eu comecei com um casal de cenourinha, aquele canário laranja, né, meio que tem um tom meio alaranjado, que foi o meu pai deu para o meu filho e acabei que eu comecei a criar essa cor. Então é o seguinte, eu comecei a criar essa cor e comecei a ver que existiam outros canários. Comecei a ver um amarelinho, comecei a ver um branquinho, um verde, né, que a gente chamava de salsa, alguns cobrezinhos que algumas pessoas chamam de bronze, né? Comecei a ver esses canários e comecei a adquirir alguns desses pássaros. Eu me lembro também que tinha os pintados, que quando, por exemplo, eu pegava um amarelo e cruzava com um verde, um salsa, aí o que acontecia? Nascia um filhote pintado,
pintado, nasceu alguns filhotes pintados. Eu gostava muito, eu achava muito legal porque era uma novidade, né? Cada filhote que nascia era uma novidade, cada filhote era diferente um do outro. Porém, eu comecei a perceber que quando eu começava a juntar uma quantidade muito grande de filhotes pintados, eu não conseguia vendê-los, porque eles eram pouco valorizados. Eu gostava muito, achava muito bonito, mas eles eram pouco valorizados. As pessoas não queriam comprar eles de mim, e na casa de ração também, quando eu ia levar para casa de ração, o pessoal queria pagar pouquinho porque ele não tinha bom comércio na região. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar assim, poxa, quais são os filhotes, os canários que o pessoal mais gosta? Eu vou começar a criar destes aqui, né? Pensando aí nos pé durinhos. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o pessoal gostava muito, aqui em BH a gente fala o Bayer, que é aquele canário que ele é um pouco branquinho e um pouco canela, né? Ele tem um tom meio amarronzado, não sei como é que se chama aí na sua região. Mas eu comecei a perceber que o pessoal gostava muito dessa cor. Ele era um pintado, mas ele era um pintado diferente. Aí, só que o pessoal falava que era difícil ou quase impossível conseguir esse Bayer macho. A grande maioria eram fêmeas. Aí eu descobri, meio que assim, fazendo acasalamentos, eu não tinha muita ajuda nessa época, mas eu descobri nessa época que se eu juntasse os meus verdes com os Bayer, né, os canelinhas, eu ia conseguir, eu fiz algumas fêmeas e depois com os portadores que eu tinha, eu nem sabia o que era portador nem nada, foi meio que na sorte mesmo, eu comecei a perceber que eu comecei a tirar filhotes Bayer, né, esses canelinhas machos. Aí eu segui nesses acasalamentos. Depois que eu fui descobrir que esses acasalamentos entre o verde e o canela, através desses acasalamentos, eu consigo fazer um canário canela macho, prosseguindo nesses acasalamentos. Então foi algo que eu descobri e assim, aí eu comecei a ficar meio que diferenciado lá na região, porque o pessoal começou a me procurar para comprar esse canelinha macho que quase ninguém tinha, ok? Então é o seguinte, aí esses canários eles passaram a ser os mais bonitos, mais valorizados lá na minha região. Mas por que eu tô te falando isso? Porque o título desse vídeo, ele diz respeito ao seguinte: é possível você tirar um filhote bonito, mesmo criando um canário sem raça definida, ou você precisa criar um canário de raça para poder tirar um canário bonito? Tudo depende do teu objetivo, ok? Se o seu objetivo é continuar criando os canários sem raça definida, aí você vai ter que se especializar nisso. E se especializar nisso, o trabalho não é muito diferente do caso do criador de canário de raça, porque tudo parte da seleção. Se você quer ter os seus amarelinhos aí, vamos supor que os seus amarelinhos aí são sem raça definida. Se você quer ter amarelinhos mais bonitos, amarelo IP, né? Tem um pessoal que fala amarelo IP. Se você quer ter um amarelo IP mais bonito, o que você vai fazer? Você vai juntar um macho e uma fêmea o mais bonito possível, para que os filhotes sejam o mais bonito possível. Se você não quer tirar filhotes pintados, o que você vai fazer? Você vai juntar aí, por exemplo, no caso do salsa, né, um verde com verde. No caso do cobre ou do bronze, não sei como que você chama aí na tua região, mas se você quiser tirar só cobres purinhos aí dos seus sem raça definida, dos seus pé durinhos, você vai ter que cruzar. Em vez de você ficar cruzando um cobre com amarelinho, um cobre com cenourinha, o que você vai fazer? Vai cruzar um cobre com um cobre. Por quê? Porque aí você vai melhorando. Aí você vai ver quais são os filhotes que nasceram mais bonitos. Desses filhotes que nasceram mais bonitos, você vai separar eles para você e vai continuar cruzando eles, acasalando eles, para que você consiga melhorar o seu plantel aí. Tá vendo que mesmo criando canários de raça ou sem raça definida, a seleção, esse melhoramento que é feito é praticamente o mesmo. Se eu puder te influenciar positivamente na criação de canários, eu digo o seguinte: já vá iniciando a tua criação migrando para os canários de raça. Por quê? Porque eu já passei por esse processo, como eu te disse. Eu comecei criando canários sem raça definida, depois eu fui migrando. Quando eu comecei a perceber que os canários de raça são melhores avaliados, as pessoas eles gostam mais do canário de raça, eles valorizam mais o canário de raça. Você consegue mais informações quando você a respeito da criação, quando você está criando e no meio de pessoas que criam os canários de raça. Então é meio que você vai pulando um degrau e você vai melhorando a
condição de criador. Aí eu falo melhorar a condição, está relacionada ao conhecimento, ok? Você consegue, no meio de criadores de canários de raça, você consegue mais informações mais consistentes, ok? Porque grande parte deles, como eu disse, passaram do canário sem raça definida para os canários de raça. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo qual a melhor cor para você iniciar a criação de canários. Então assista esse vídeo, com certeza ele vai te ajudar a escolher, caso você queira migrar para os canários de raça. Então, se eu puder te ajudar de maneira positiva, eu te falo o seguinte: vá migrando, você não tem necessidade de deixar de criar os canários sem raça definida, mas vá migrando para os canários de raça. Por quê? Porque você vai ver que é praticamente a mesma coisa, a alimentação é praticamente o mesmo gasto que você vai ter, com as gaiolas praticamente o mesmo gasto. Assim, o gasto que você vai ter, o tempo para cuidar dos canários de raça é a mesma coisa, entendeu? Então assim, e depois eles serão melhor avaliados e as pessoas vão pagar um pouco mais nesses filhotes que você vai ter. Então você vai conseguir um pouco mais de grana para poder melhorar o seu plantel. Tudo jóia? Então basicamente é isso. Relembrando aqui tudo que eu falei, fazendo uma síntese de tudo que eu falei aqui. Quer tirar bons filhotes, quer tirar filhotes bonitos, tudo depende da seleção que você fizer. Se você quer criar canários de raça, então faça a seleção dentre os melhores que você tem. Se você quer criar canários sem raça definida, a mesma coisa. Carlos Alexandre, eu quero, o que mais conta pra mim aqui é o canto. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, como que você vai fazer para fazer com que os seus canários cantem mais, com que você tenha canários que cantem melhor. Tudo parte da seleção. A partir desses canários que você tem aí que cantam mais, você vai selecionando entre eles e vai dando prosseguimento dentro dessa linhagem aí que são os melhores cantores que você tem. Tudo jóia? Coloca aqui nos comentários quais os canários que você cria. Se você cria canários sem raça definida ou se você cria canários de raça. E se você cria canários sem raça definida, se você tem essa vontade de migrar para os canários de raça, para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo jóia? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Dá o seu like aí, clica aí em curtir e me segue lá no Instagram, @canarioqualitá. Outro dia eu fiz um vídeo e mostrei aqui um negócio verde que eu estava dando para os filhotes de canário vermelho. Aquilo ali é chuchu. Eu perguntei, algumas pessoas colocaram lá no comentário, eu falei que no próximo vídeo eu ia responder, então eu tô gravando esse vídeo aqui logo após ter soltado aquele vídeo. Então o que eu vou colocar aqui na descrição também para você assistir esse vídeo que eu mostro lá o chuchu. Então aquilo ali que eu tô oferecendo é chuchu. Depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando eu oferecendo chuchu ali e os benefícios disso, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!